Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. A gente começa falando sobre alguns destaques do noticiário envolvendo a área econômica do governo. Por exemplo, a queda de Marcos Cintra, que não é mais o secretário da Receita Federal. Esse anúncio foi feito ontem, com ampla repercussão hoje. E agora o Estadão já adianta que essa saída de Marcos Cintra, que teve muito a ver com a defesa dele da criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, essa saída vai permitir uma ampla reestruturação no fisco, na Receita Federal, coordenada pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que agora pretende trocar várias chefias do órgão, só que isso deve ocorrer aos poucos. Marcos Cintra já vinha num processo de desgaste, mas que culminou com a defesa dele de um novo tributo na reforma tributária, que agora tenta se destravar. O governo tenta destravar a reforma tributária que vai enviar ao Congresso. Aliás, o Congresso já tem outras duas reformas tributárias em discussão, uma na Câmara e uma no Senado. A gente acompanha todo esse processo. E tem reforma também da Previdência tramitando lá no Senado. Aliás, ontem o relator Tasso Gereissati admitiu que pode deixar para depois algumas mudanças que ele tinha previsto no texto para não atrapalhar esse cronograma, né? Dentre elas está a questão de estados e municípios e uma alíquota extraordinária na contribuição de servidores. Então elas poderão entrar naquela PEC paralela que já fala sobre a adesão de estados e municípios à nova reforma tributária. Lembrando que também é um prazo, né? Até dia 24 de setembro. É a previsão, pelo menos do Congresso, de votar já em plenário esse texto. Outro destaque tem a ver também com a economia, mas com a educação. O Ministério da Educação tinha bloqueado 11.811 bolsas da CAPES, aquela coordenadoria de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, bolsas de pós-graduação, por causa aí de bloqueio de verbas, dificuldades no orçamento. Agora, ontem anunciou o desbloqueio de 3.182 bolsas, mas outras 8.692 continuam bloqueadas. Agora, essas bolsas que vão ser desbloqueadas, com recursos aí para os bolsistas, tem a ver com aqueles cursos mais bem avaliados, notas 5, 6 e 7, numa linha aí de trabalho da nova gestão. Dá para falar nova ainda, tem 9 meses aí de governo. Mas o ministro Abraham Weintraub, ao anunciar essa liberação, fez uma provocação, disse que quem falou que estava tudo cortado vai ter que se retratar. No entanto, o ministro ainda não explicou de onde vêm esses recursos, são um pouco mais de 22 milhões de reais para pagar essas bolsas. A gente acompanha os desdobramentos também desse caso. Vamos falar também sobre educação, mas de um ranking internacional bastante prestigiado, é o Times Higher Education, que colocou algumas universidades do Brasil no topo, dentre elas a USP e a Unicamp, estão super bem posicionadas, mesmo nesse contexto todo que a gente tem observado no Ministério da Educação, né? A gente sabe que as federais, aliás, das 46 no ranking brasileiras, 28 são federais, e essas federais são justamente as que estão sendo objeto de corte, né, no orçamento do governo federal. As federais tiveram um corte de 30% já anunciado pelo MEC. Acompanhamos também essa questão da educação. No esporte, destaque para a primeira final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi realizado ontem na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Atlético Paranaense, time da casa, venceu o Internacional por 1-0, leva essa vantagem agora para a grande decisão, quarta-feira que vem, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter, para ser campeão, precisa ganhar por 2 gols de diferença, na verdade, para ser campeão, ou por 1 gol para tentar pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O campeão da Copa do Brasil tem vaga na Libertadores. E o esporte do Estadão também destaca todo um plano de ação do PSG, o Paris Saint-Germain, para recuperar o Neymar. É um plano que envolve uma reaproximação dele com a torcida, com os próprios companheiros de clube e uma tentativa de fazer com que o pai do Neymar pare de reclamar tanto no chororô de que o filho não conseguiu fazer a transferência para um outro clube como o Barcelona, por exemplo. Bom, e a despoluição do rio Pinheiros é destaque também na nossa programação, porque mais cedo eu e o Raíssa apresentamos o Jornal Dourado na Rádio Dourado e conversamos com especialistas e também com a Sabesp sobre esse projeto de despoluição até 2022, uma promessa do atual governador João Dória. É uma promessa bastante ambiciosa. O que a gente entende é que agora o serviço vai ser feito especialmente pelas beiradas, pela bacia, né? Melhorando a captação de esgoto.
antes dele cair no Rio Pinheiros especialmente. Falamos também sobre o Tietê, ambos são muito importantes aqui para o estado de São Paulo, e o investimento, né, de pelo menos R$1,5 bilhão para transformar tudo, para tirar esse cheiro ruim que a gente convive todo dia aqui no estado de São Paulo e também de transformar a região numa área atrativa, né, para turismo, inaugurando, por exemplo, uma espécie de Puerto Madeiro lá na usina de Traição, na zona oeste da cidade. É isso aí, então. Estes e outros destaques você acompanha ao longo desta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você, até amanhã. Até!